O que 6 meses no Canadá não faz com uma carioca, hein, gente? Oi, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo tá assim, gente, ó, espontâneo, na sacada da minha casa, na varanda da minha casa. E estou aproveitando esse tempo maravilhoso que está em Winnipeg, gente. Hoje está 20 graus agora. Está 20 graus, está uma delícia. Eu nunca achei que eu, carioca, com 20 graus, ia estar assim, olha, de t-shirts na varanda nesse ventinho. O que 6 meses no Canadá não faz com uma carioca, hein, gente? Bom, mas vamos lá, o vídeo é exatamente isso. Acabamos de completar no mês de abril, 6 meses em Winnipeg, 6 meses no Canadá. E hoje eu quero trazer para vocês algumas das nossas impressões aqui em Winnipeg durante esses 6 meses. Como foi viver esse primeiro inverno? Nós chegamos basicamente no inverno, gente. Chegamos em outubro, dia 15 de outubro de 2022, aterrissávamos em Winnipeg. E 2 semaninhas depois já começou o frio bacana, assim, uns 0. E logo depois, em novembro, veio um frio forte aí de menos 23, em novembro chegou a fazer menos 30. Então, a primeira impressão que eu quero deixar para vocês aqui hoje é o seguinte. Eu preparei meu psicológico para frio. Eu falei, nossa, a gente vai pegar muito frio, né? Vai ser uma realidade de um frio extremo. E sim, gente, é um frio muito forte. Eu nunca vivenciei nenhum frio igual. Eu já fui para alguns países na Europa, eu já fui para os Estados Unidos e eu nunca peguei um frio igual de Winnipeg. É muito frio. Mas nós não passamos frio. É muito frio, mas a gente não passa frio. Se estamos com a roupa adequada e se não precisamos pegar transporte público. Então, se você tem um carro e você está com a sua roupa adequada, gente, você não vai viver frio. É muito engraçado isso, essa foi a nossa primeira impressão. A gente não vive frio se a gente tem uma roupa adequada e se nós não precisamos de transporte público. E se não estamos dispostos a ficar do lado de fora brincando na neve, né? Foi nosso primeiro inverno aqui e como nós temos a nossa filha, né? E quando nós chegamos aqui ela tinha 11 meses, eu, mãe de primeira viagem, fiquei muito receosa em expô-la tanto tempo no inverno, esse nosso primeiro inverno aqui, no frio, né? Nós saímos sim com ela, nós levamos ela para brincar na neve, fizemos toboggan, né? Aquele slide. Mas nós não ficamos tanto tempo expostos ao frio porque eu ainda não sabia vesti-la, porque eu ainda não sabia me vestir, porque eu não sabia como poderia ser a reação dela no frio. Então a gente se expôs, mas não tanto. Então a primeira impressão é, aqui é muito frio, sim, mas a gente não passa frio se você tiver essas condições que eu acabei de falar. Se você tiver uma roupa adequada e se você tiver carro. Em que momento você vai passar frio? Mesmo se você tiver essas duas coisas, roupa adequada e carro. Quando cair uma nevasca horrorosa e o seu condomínio não tiver vaga de subterrânea, você vai para o trabalho no dia seguinte, no caso meu marido, coitado, e você vai precisar tirar a neve do seu carro. Então, sim, você vai passar um frio ali. Aqueles 5, 10 minutos de bastante frio. Então, por isso, gente, é importante você ter uma roupa adequada, né? Às vezes você também tá no mercado, você vai pro mercado e não tem vaga tão próximo da porta do mercado. Então, você vai parar o carro um pouco mais longe. Então, esse momento do carro até o mercado, você precisa estar com roupas adequadas, tá? Essa foi a primeira impressão. É frio, mas você não passa frio. Segunda impressão, e muito legal, aproveite as oportunidades que apareceram no seu caminho aqui no Winnipeg. Eu digo qualquer tipo de oportunidade, tá, gente? Quando veio esse tópico à minha mente, veio a seguinte memória. Uma vez o meu marido foi convidado para ir assistir um jogo de NFL na casa de um amigo canadense. E ele não pôde ir por conta de, enfim, rotinas aqui de casa, ele não conseguiu ir. E demorou muito tempo ele ser convidado novamente. E aí ele falou assim, caramba, amor, eu já percebi o seguinte, nós precisamos abraçar as oportunidades que temos aqui de ser convidado para ir para casa de alguém, ser convidado para ir a algum evento. E esses são um tipo de oportunidade que você precisa abraçar. Quando você recebe um convite de pessoas que você tá aí, né, querendo criar um laço, abrace essa oportunidade. A segunda oportunidade que você precisa abraçar com todas as forças, gente, são dias como esse. Dias de sol.
né, dias de sol com temperatura muito boa, saia, vá pra rua, faça coisa outdoors. Porque o verão aqui, a primavera e o verão, todo mundo fala que passa muito rápido. De fato passa, já estamos em maio. Então, aproveite esse clima. Vá pra rua. Isso é muito bacana de ver aqui, porque todo mundo de fato vai pra rua. Então, assim, morar perto. Se você tem um toddler, como eu, né, uma criança pequena, vai pro parquinho com seu filho, vai pra rua com seu filho, coloca seu filho na grama, pega esse sol, pega esse dia lindo e abrace e aproveite, tá? Winnipeg, sim, tem muitos dias ensolarados, contudo, nós vivemos um inverno muito diferente aqui. Nós pegamos bastante dias nublados e temperaturas não tão negativas, tá? Então foi um inverno atípico, digamos assim. Foi bastante longo, tá, gente? Eu achei meu primeiro inverno, mas eu achei ele bem longo. Mas não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre aproveite as oportunidades, tá? Aproveite as oportunidades que você recebeu, os convites que você recebeu para sair, abrace ele. Mesmo se você tá meio cansado, ou se você, tipo, só não tá afim, cara, vai, porque você vai se surpreender. E aqui você precisa de gente. Nessa terra, você precisa de pessoas, porque o inverno vai chegar, os dias ruins vão chegar, e as pessoas que vão fazer tudo de diferente na sua vida. Obviamente Deus, e depois de Deus, as pessoas que Ele colocar na sua vida aqui. Abrace toda oportunidade que você tiver de convite. Saia, faça amigos, veja gente, fala sobre qualquer coisa, menos sobre pessoas, mas fale. É muito importante isso, tá? Você conversar, você ouvir histórias, você vai ver que todo mundo vive uma coisa muito parecida nessa vida de imigrante quando chega aqui. Então, aproveite as oportunidades. Fica essa dica aí. Terceira impressão que nós tivemos, e essa impressão ela faz jus ao logomarca da cidade de Winnipeg, ou na verdade da província de Manitoba, né? A província de Manitoba, não sei se você sabe, se chama Friendly Manitoba. Se chama, né? As pessoas chamam de Friendly Manitoba. E se chama, ou seja, a Manitoba amigável. E nós, de fato, achamos isso. Todo mundo aqui é muito solícito em te ajudar. Você vai no banco, as pessoas são muito solícitas a te ajudar. Você vai resolver coisas de health card, de carteira de motorista, de rental, né, de aluguel. As pessoas são muito dispostas a ajudar, né? Elas estão dispostas a te ajudar. Elas estão com vontade de te ajudar. Eu lembro quando a gente chegou aqui, nós estávamos, eu acho que era no banco, tá, gente? Eu não vou lembrar a hora agora direitinho onde que foi. Mas nós estávamos no banco conversando, e aí Diego estava lá dentro, eu estava sentada com Ana, e uma senhora ao meu lado começou a me perguntar sobre a Ana, e eu falando, e algum momento eu falei assim, a gente acabou de chegar aqui, eu acho que tinha 2 semanas. E ela falou assim, uau, de onde vocês vieram? E eu falei, do Brasil, eu expliquei pra ela a nossa história. Ela ficou, assim, tão tocada, que ela falou, posso pegar seu telefone? Olha, eu tenho móveis pra doar, eu tenho, enfim, ela tinha várias coisas pra doar pra gente. A mulher nunca me viu na vida, e numa vontade de ajudar absurda, assim, sabe? Super comovida com a nossa história, que, né, é comum perante a todos os imigrantes aqui, né? Então, aqui, de fato, as pessoas querem te ajudar. Quando a gente veio alugar apartamento, a mesma coisa. O pessoal do lote foi tão bacana para nos ajudar. Todo mundo aqui tem muita vontade de ajudar quem tá chegando. Eu não sei se é só quem tá chegando, né? Bom, nós acabamos de chegar, então talvez seja isso. Mas as pessoas são muito amigáveis, são muito amigáveis. Educação no restaurante aqui, gente, educação em serviço, nossa, ó, muito bom. Todo lugar que a gente vai, as pessoas são muito educadas. Independente da cultura que a pessoa seja, tá? Independente, não só é canadense, as pessoas em geral, porque o Canadá é um país extremamente multicultural, né? Aqui você vai ver pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, gente. Tudo quanto é lugar do mundo. E isso é uma coisa que todo mundo tem em comum aqui, sabe? Parece que as pessoas chegam aqui e elas passam tantos perrengues, assim, né, de imigração, que as pessoas, acho que elas se colocam no lugar do newcomer e ela fala, vamos ajudar todo mundo, né? E cria essa corrente do bem, digamos assim, e as pessoas se ajudam muito aqui. Então, isso é uma grande coisa aqui em Winnipeg. As pessoas são muito bacanas e muito dispostas a ajudar. Quarta impressão que nós tivemos. Essa não é tão legal, gente. A vida em Winnipeg está cara.
Se nós formos comparar com o restante do Canadá, não, a vida Winnipeg está no preço legal. Mas se nós formos comparar com o que a Juliana tinha na cabeça dela, eu acho a vida um pouco cara aqui, tá? Não é. As pessoas, quando a gente tá no Brasil, a gente pinta o plano canadense de uma maneira. Nossa, eu vou ter um custo de vida infinitamente mais barato que no Brasil. E, gente, depende muito. Depende da área que você vai trabalhar, depende do lugar que você vai morar. Mas, assim, tenha em mente que a vida no Canadá, assim como em qualquer outro lugar no mundo, pós-pandemia, aumentou muito o valor, tá? Então, quando nós viemos aqui, em 2017, nós viemos para visitar / visita exploratória. Fizemos uma visita exploratória da nossa maneira. E a vida era bem mais barata. A gente sentiu isso. A vida era muito mais barata. Quando a gente buscava sobre o Winnipeg lá em 2018, 2017, os aluguéis eram muito mais baratos. Então, assim, impressão que nós tivemos, o custo de vida aumentou muito aqui, tá? Ainda é uma das cidades mais baratas do Canadá, mas sim, o custo de vida aumentou. Vale você pesquisar muito antes de vir. Eu tenho falado isso lá no Instagram, gente. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, aqui está o nosso Instagram, segue a gente lá, que lá eu dou várias dicas no ao vivo, digamos assim, né? E eu mostro um pouco mais do nosso dia a dia. Aqui eu tô tentando manter aí a rotina dos vídeos, é um pouco difícil. Mãe full time, de uma toddler, sozinha no Canadá, é um pouco difícil a gente gravar vídeos. Mas o ponto a vida sim encareceu muito aqui pós-pandemia, tá? Então, assim, comparado com todo o restante do Canadá, o Winnipeg ainda é uma das cidades baratas. Porém, não se iluda que é a coisa mais barata do mundo, tá? Pesquise muito, gente. Uma das dicas que eu dei lá no Instagram esses dias foi: coloque Marketplace do seu Facebook, troca a sua localização e coloca para Winnipeg. E lá você pode procurar rentals, né, aluguéis. Você pode procurar móveis para casa, sofá, mesa, etc. Que você já vai ter uma noção mais ou menos, gente, de custo de vida, né, desses tipos de coisas de vida. Porque aqui, Marketplace do Facebook é muito usado, vocês não têm noção. Eu não tinha essa noção. Me falaram isso quando eu morava no Brasil. Mas eu não tinha noção o quão usado é. Aqui é muito usado, gente. Então, aproveite isso. Essa oportunidade que você tem de trocar a localização, mesmo estando no Brasil, e pesquise. Vale a pena pesquisar. Então, fica essa dica, tá? Quinta impressão sobre o Canadá. Também não é a melhor, mas não é a pior. Mas eu acho que vale o alerta, tá? Winnipeg, muitas pessoas já me perguntaram isso. Eu confesso que sim, aí no ranking, uma das primeiras. Infelizmente, é uma das primeiras cidades no ranking de violência no Canadá. Mas o que eu quero dizer pra vocês, gente? Algumas coisas. Primeiro, existem duas Winnipegs. Existe a Winnipeg da galera que mora na região central e que vive na região central, trabalha, estuda, mora, né? Ali na região central. Região central, quando eu digo, gente, é Downtown, Exchange District, Osborne, aquela área ali. E existe a realidade da galera que mora no subúrbio. Tuxedo, River Heights um pouquinho mais pra cá, não River Heights pro centro, um pouquinho mais pra cá. Bridgewater, São Vital mais ou menos também, mas São Vital ainda pode pegar um pouco o centro. Mas enfim, todo esse restante do Winnipeg, um pouco fora da cidade, como São Norbert, enfim, vários outros bairros, são completamente distintas a realidade, tá? A minha realidade de quem mora aqui, eu moro em Tuxedo, meu marido trabalha aqui perto, a nossa vida toda nessa região. Eu não vejo violência aqui. A realidade de quem trabalha, estuda ou mora em downtown é outra, tá? Lá talvez vocês vão ouvir falar de esfaqueamento, ou vocês vão ver algum esfaqueamento, tá? Ou saber de algum furto, pessoas que quebraram a janela do carro para roubar rádio ou para roubar uma mochila, coisas desse tipo existe em Downtown Winnipeg, tá? Existe sim. Não vamos falar que não existe, porque existe. E, como eu falei no item anterior, todos os lugares no mundo, gente, pós-pandemia, mudou muito, tá? A galera tá muito, doida da cabeça depois dessa pandemia. E muita gente se jogou nas drogas, né?
E aqui no Canadá as drogas são liberadas. Então, a maconha, né? Então, é comum você passar por downtown Winnipeg e você ver pessoas se drogando ali, no meio da rua. E então, na noia, eles entram numa noia meio louca, que sim, eles às vezes começam a agredir você verbalmente, tipo, você tá passando, eles gritam com você, pode ser que isso aconteça. E existem casos isolados de esfaqueamento, tá? Eu não tô falando pra você que existe esfaqueamento todo dia, não, e nem toda hora, não, existem casos, né? Nossa, ouvimos um caso de um cara que foi esfaqueado. Gente, ó, depois de um tempo você vai ouvir outro caso. Então, assim, não é uma coisa igual no Brasil, gente, que toda hora tem esfaqueamento, tiroteio, assalto à mão armada, arrastão, sequestro. Não é isso, não é essa violência que nós estamos falando. Mas a violência, sim, existe violência verbal em ônibus, quando você tá na região de downtown, tá? Às vezes umas pessoas adictos, né, os drogados, estão dentro do ônibus, então às vezes eles brigam entre si, ou então às vezes eles falam sozinho com eles mesmos, num tom mais violento, né, porque eles estão lá, como eu falei, estão lá na noia deles, então eles acabam, né, tendo esse tipo de reação. Então, se você precisa viver nessa região de downtown ou pegar transporte público nessa região de downtown, você pode presenciar certos tipos de violência nesse sentido que eu tô falando, tá, gente? No Rio de Janeiro, diversas vezes eu não saí de casa porque eu tinha medo de sofrer um arrastão. Diversas vezes eu não fui em algum lugar porque eu ouvi falar que tava tendo tiroteio. Então, assim, a gente no Rio, a gente vive numa bolha e a gente para a nossa vida por conta da violência, né? Então, assim, a gente não tá falando dessa realidade aqui, tá? Fora a mão armada, né? As pessoas, é muito comum você sofrer assalto com arma no Rio de Janeiro, né? Na sua cara. Então, assim, não se compara, gente. Não se compara mesmo. Mas existe violência, sim. Acho que vale aí esse alerta, tá? Não é igual ao Brasil, pelo menos igual ao Rio de Janeiro, mas também não é um paraíso, gente. Então, venha com anteninha ligada. Mas eu ainda assim considero uma cidade muito tranquila para se viver. Como eu falei, eu vivo nessa região aqui, gente, eu vejo zero perigo. Zero. Eu hoje fui andando ó, não sei se dá pra vocês verem, tá vendo esses 3 negócios aqui? É o Rec Room. Atrás dele é o mall. É o Outlet Mall de Winnipeg. Eu fui andando hoje pra lá com a minha filha de carrinho. Gente, zero perigo. Fui, voltei, não vi nada, não ouvi nada, não me senti insegura. Então, assim, não vivo com medo aqui em Winnipeg, tá? E a última impressão que nós tivemos, e essa é uma impressão / dica, e não menos importante, foi: viva a sua experiência, tá? Venha aberto a ouvir as pessoas que moram aqui há muito mais tempo do que você. Mas lembre, cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência. Nós chegamos aqui, nós ouvimos falar muito mal do sistema de saúde de Winnipeg. Muito mal. Só ouvimos coisas ruins. E eu já tive 4 necessidades do Walk-in Clinic até eu conseguir nosso Family Doctor. E as 3 que eu tive foram excelentes. E uma, o médico foi extremamente capaz, só que eu achei ele meio grosso, então eu vou dizer aí que não foi a melhor do mundo. Mas 4 delas foi incrível. Pessoas muito amorosas, amigáveis, extremamente eficientes, médicos muito eficientes. Um médico, quando a Ana estava com uma respiração muito forte, foi até mais fundo em checar se era pneumonia, ele pediu para fazer um raio-x. Então, assim, em todo o tempo, nós só temos que agradecer ao sistema de saúde de Winnipeg. Até agora foi perfeito conosco. Family Doctor, demorou um pouco para conseguirmos? Sim, mas também teve um pouco de preguiça minha aí, tá? Eu procurei 5 Family Doctors, os 5 que eu procurei não estava aceitando paciente, então meio que falei, ok, depois eu procuro. Até que agora eu voltei a procurar e nós achamos finalmente uma Family Doctor maravilhosa. Como eu falei, muita gente falava mal dos Family Doctors aqui. E a nossa, a gente chegou lá, foi uma única experiência, né, até agora, mas ela foi muito legal, foi muito amorosa com a Ana, foi profundo na nossa saúde, perguntou diversas coisas sobre a minha saúde, a saúde do Diego, já passou alguns exames para fazermos, já passou vacina para Ana daqui mês que vem para ficar certinha no calendário. Diego já tem uma consulta no próximo mês com ela novamente para fazer o check-up dos exames que ele fez. Ela quer me ver daqui a 2 meses com todos os meus exames prontos também e vai mais a profundo na minha vida ginecológica, enfim. Então,
Só tenho que agradecer até agora o sistema de saúde Unipeg. Foi muito bom com a gente. Não temos uma mega experiência, mas até aqui foi muito bom. Então, assim, viva a sua experiência. Porque a gente podia ter pego tudo que a gente ouviu e falar assim, nossa, a saúde daqui é horrível? Nossa, já era, estou fadado a ter uma péssima saúde. E não, e nós tivemos uma saúde muito boa, né? Umas experiências até agora de saúde muito boa. Cada um vai viver o melhor que conseguir viver, né? Muita gente reclama do frio o tempo inteiro. Como eu falei, eu não reclamo da temperatura. O que talvez me incomodou um pouco foi o quão longo ele é. Mas a temperatura não me incomodou tanto. Então vai ter gente que você vai ver com 5 graus positivo que vai estar reclamando do frio, vai estar totalmente agasalhado reclamando do frio. E vai ter gente com 5 graus positivo como eu, que vai estar dando glória a Deus pelo clima. Então, assim, gente, é muito diferente o que cada um sente, o que cada um vive, cada um experimenta, tá? Então, foca na sua vida, na sua experiência, na sua história, o que você vai construir aqui no Canadá. E essas foram as nossas 6 impressões, experiências, dicas durante os nossos 6 meses aqui em Winnipeg. Eu espero que venham muitos meses e anos aqui nesse país que nós estamos gostando muito. Até quando Deus quiser estaremos aqui. E é isso, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, porque vocês vão ajudar muito essa mãezinha aqui. Curte, né? Dá o like, comente e se inscreva no nosso canal aqui, o Cara da Going, no YouTube. E siga a gente no Instagram. Lá é uma vida real, gente. É dia a dia, 24 horas, o tempo todo falando com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.